Olá pessoal, o nosso tema vai abordar as principais lesões na região pélvica e a intervenção da fisioterapia desportiva. A pelve e o quadril assumem um papel biomecânico fundamental durante as atividades esportivas. A anatomia dessa região ela foi preparada, ela foi adaptada para absorver e transferir forças, principalmente quando se refere à reação ao solo. A transmissão dessa energia cinética ela é gerada pelo nosso esqueleto axial, tanto a nível de membros superiores como também de membros inferiores. Os estudos eles já demonstram que a carga que é aplicada sobre o quadril durante uma atividade esportiva ela é 8 vezes maior em comparação à posição ortostática, ou seja, quando nós estamos em pé. As lesões elas podem ser classificadas em extraarticulares e intraarticulares. As extraarticulares elas são decorrentes de atividades repetitivas que vão causar inflamação, tendinopatias, bursites e se destacam como principais os estiramentos musculares e as tendinopatias. Já as intraarticulares são mais comuns as lesões no lábio acetabular e lesões também condrais, lesões também como o impacto fêmur-acetabulares e também as sinovites. As lesões intraarticulares mais encontradas são as de lábio acetabular e o impacto fêmur-acetabular. Epidemiologia. No que se refere à epidemiologia, foi encontrado que a lesão na pelve do adulto ela corresponde a cerca de 2 a 5% das lesões esportivas, ou seja, são lesões que acometem adultos que praticam esportes. Já nas crianças que praticam esporte, essa incidência ela é bem maior, ela é cerca de 20%. Na população feminina são encontradas lesões, principalmente tendinopatias e bursites lábio-acetabular, são as lesões mais frequentes na população feminina. Na população que se refere aos homens, é encontrado estiramento muscular e pubalgia. Na população que é mais jovem, são encontrados principalmente também estiramento muscular. E nessa população adulta, em seus 40 anos, é encontrado principalmente tendinopatias e bursites. Existem algumas lesões que são principais no esporte no que se refere à região pélvica, como pubalgia, bursite, síndrome do piriforme, lesão do lábio acetabular e impacto fêmur-acetabular. Entre os principais esportes que causam lesão na região da pelve se destacam o levantamento de peso, que é um dos principais causadores de lesão, que é um esporte de bastante impacto. Tem a corrida, que tem aumentado muito o número de praticantes dessa atividade física, e os pacientes eles não praticam essa atividade sem um preparo prévio. Outra prática esportiva também é o futebol, que é um esporte bastante praticado no nosso país e é uma atividade com muito contato físico. Temos também o futebol americano e as lutas, que causam muitas as contusões e as fraturas. Para prevenir essas lesões, é necessário alguns cuidados prévios, como o aquecimento, uma boa correção postural, hidratação e um tipo ideal de calçado. O aquecimento ele vai promover o aumento da vascularização periférica e reduzir as lesões músculos-tendinhas. Já a correção postural, ela vai ser muito importante para prevenir as lesões e dores musculares após os exercícios físicos. A hidratação, ela é extremamente importante para melhorar a função vascular e muscular durante os esforços físicos. Entretanto, para usar um tipo ideal de calçado, é sempre importante passar por uma avaliação para ver o tipo de calçado e o modo de como se distribui o peso do corpo. Assim evitará se machucar durante as práticas de seus exercícios físicos.
A gente trouxe também exemplos de principais lesões na região pélvica no esporte. Uma delas é a pubalgia, que é um termo abrangente que significa dor na região púbica e pode ser a inserção da musculatura abdominal e adutora na articulação dos componentes articulares da sínfise púbica, e essa patologia é um dos acometimentos mais comuns nos esportistas. O quadro clínico pode ser apresentado de forma aguda, que se trata de uma pubalgia traumática, de forma crônica, que se trata da pubalgia crônica, com dor na região ignopúbica e normalmente é unilateral, que piora na atividade física. Entre os sintomas mais comuns se destacam dor difusa na pelve e abdômen inferior, com irradiação para a região perineal e raiz da coxa, associando-se às vezes a um estalido local. No tratamento da pubalgia, a gente destaca a fisioterapia desportiva, que ela vai auxiliar no reequilíbrio muscular e na orientação de prevenção de doenças e nas técnicas anti-inflamatórias. A gente trouxe uma conduta fisioterapêutica que pode ser aplicada nessa patologia. É recomendado repouso e crioterapia, com gelo, medidas de eletrotermofototerapia que vai visar minimizar a dor e acelerar a recuperação desse paciente. Assim que o paciente sair da fase aguda, pode-se introduzir compressas de água quente sobre a região. No decorrer do tempo, quando a dor diminuir, a gente já pode iniciar com os exercícios de alongamento, sem dor, para os adutores na região interna da coxa. É bastante utilizado também exercício de fortalecimento abdominal e da região lombar, exercício de fortalecimento dos adutores, abdutores, dos flexores e extensores dos quadris, exercício de estabilização do tronco, da coluna vertebral, é bastante importante e traz resultados significantes. E não podem esquecer também dos exercícios proprioceptivos e os funcionais específicos do esporte, que são os giros, deslocamento, as mudanças de direções, desde que não haja dor, e bem como os exercícios pliométricos, que é no caso de saltos, que são aqueles exercícios com explosões. Bom, a bursite nada mais é do que a inflamação da bursa. Quando essa bursite ela se instala no quadril, geralmente dá-se o nome de bursite trocantérica. Existem várias causas para a bursite, dentre elas trauma, que pode ser ocasionado após uma queda e aí consequentemente vai gerar a inflamação da bursa, também por falta de equilíbrio e força muscular dessa região, que vai gerar um estresse maior, e também por atividades repetitivas. Os sintomas da bursite incluem dor na região lateral do quadril, dor após caminhadas curtas e também por esforços pequenos, como agachar-se, ficar apoiado em uma perna só. Existem também os tipos de bursite. Dois são mais frequentes, que é a bursite trocantérica e a bursite isquiática. A bursite trocantérica, ela é a mais comum. Ela é a inflamação da bursa trocantérica e ela está localizada entre o trocânter maior do fêmur e a banda iliotibial. Já a bursite isquiática é a inflamação da bursa isquiática e ela está localizada entre o glúteo maior e a tuberosidade isquiática. Existem também outros tipos de bursa, como a bursa iliopsoas e a bursa do glúteo médio, mas são muito pouco frequentes. O tratamento fisioterapêutico, ele visa equilibrar a musculatura, corrigindo os desequilíbrios dos músculos dos membros inferiores. Para isso, o tratamento vai contar com a ajuda da eletroterapia, onde inclui ultrassom, laser, entre outros. Também liberação miofacial, terapia manual, que vai ajudar com a dor e também com a inflamação. O uso do gelo também, exercícios de fortalecimento muscular. A ideia do tratamento é reduzir a sobrecarga que há no quadril e restabelecer um equilíbrio em todos os músculos dos membros inferiores.
Síndrome do piriforme. Então, o piriforme é o nome de um músculo que está localizado na região do bumbum, e o nervo ciático, que sai da coluna lombar, ela tem o seu trajeto passando bem no centro desse músculo. Então, quando o músculo piriforme ele está tenso, seja por hipertrofia, espasmos ou até uma compressão local prolongada, o nervo ciático ele fica comprimido e começa a gerar uma dor. A síndrome do piriforme ela é caracterizada pela compressão local do nervo ciático neste local. A síndrome acomete corredores, ciclistas, praticantes de academia, então ficar sentados por um longo período de tempo, seja em carros ou escritórios, assim como sofrer impactos repetitivos no local, como os praticantes de ciclismo, hipismo e até mesmo quem utiliza muito motocicleta, eles podem sentir essa dor na região do glúteo. Então, os sintomas mais comuns é a dor profunda e localizada no glúteo, podendo irradiar para a perna do mesmo lado, piora ao caminhar, a correr, ao sentar-se, ao levantar de uma cadeira e cruzar as pernas. O tratamento na fisioterapia para a síndrome do... Então, se utiliza técnicas de relaxamento muscular e liberação miofascial do piriforme, que podem auxiliar no alívio imediato dos sintomas e na diminuição dessa irradiação. Pode-se utilizar equipamentos termofototerapêuticos, como o ultrassom e a terapia combinada, que podem acelerar esse processo de melhora. Técnicas de terapia manual e um protocolo de fortalecimento muscular, focando na correção biomecânica, são fundamentais para a permanência dos efeitos terapêuticos. E exercícios terapêuticos. Lesão do lábio acetabular. O lábio é uma estrutura fibrocartilaginosa que reveste o acetábulo, reveste a parte interna do quadril, onde o fêmur se encaixa. Quando ocorre uma lesão no lábio acetabular, provocada por um traumatismo agudo ou repetitivos, ocorre um extravasamento de líquido com inflamação e liberação de substâncias químicas que irão causar danos à cartilagem articular e, consequentemente, dor. As causas são rupturas labrais que ocorrem principalmente devido ao impacto femoroacetabular, normalmente ocasionado por traumas repetitivos, frouxidão capsular, hipermobilidade, displasia do quadril. Bem, a fisioterapia nas lesões lábio-acetabular, ela vai agir de modo conservador. Assim que for detectada, as sessões de fisioterapia devem ser iniciadas imediatamente. Ela vem visando o alívio da dor e da inflamação, com os recursos técnicos da eletrotermofototerapia, além da terapia manual e a correção da biomecânica com fortalecimento muscular do treino sensório-motor. Deve ser diminuída os movimentos em caso de persistir dor durante os exercícios. Também há o tipo de cirurgia. Em caso de cirurgias, é a cirurgia astrotópica. É um procedimento invasivo onde há inserção de agulha na região da lesão, na articulação, com microcâmera, né, a fim de evitar um corte maior sobre a pele. O impacto femoroacetabular é uma condição que ocorre um desgaste, um contato anormal, né, entre a cabeça e o encaixe da articulação do quadril, e que resulta em limitação da mobilidade e dor do quadril. Existe uma estimativa de 0,6% da população que tem a dor na articulação do quadril, e desses 20% corresponde ao diagnóstico do impacto femoroacetabular. Passa a acontecer durante os movimentos do dia a dia. Durante o dano, exacerba ainda mais quando em casos da prática de atividades físicas em movimentos de grande amplitude de movimento do quadril, como por exemplo balé ou artes marciais. Esses sintomas geralmente se queixam de dores, dor na virilha, após ficar muito tempo sentado, dirigindo, entrando ou sair do carro,
e a dor é localizada na região da frente do quadril, muitas vezes não sendo palpável e localizada pelos pacientes como interna. A fisioterapia no impacto femoroacetabular, ela tem o objetivo de diminuir o quadro álgico e promover o ganho de força muscular e amplitude do movimento necessários para o retorno do paciente às suas atividades práticas de atividade física. Sabe-se ainda que a musculatura forte pode propiciar menor carga de articulação, consequentemente diminuindo os sintomas.